Vovó é posta para fora pelo filho e revela segredo milionário que mudará tudo. A casa de Miguel era imponente, com seus cômodos amplos e janelas que deixavam a luz entrar, como se quisessem iluminar as sombras que ali se acumulavam. Mas mesmo com tanto espaço, Miguel se sentia sufocado. Ele sempre fora um homem sensato, porém, nada fazia sentido quando o assunto era sua mãe, Dona Elsa. Ela havia se tornado uma presença insuportável, com suas ramificações de preocupações e lembranças dolorosas que permeavam cada canto daquela casa. Em um momento de raiva acumulada, Miguel se viu gritando: "Suma da minha vida!" Ele bradou, e as palavras ecoaram como um raio em um céu nublado. Quando Dona Elsa saiu, sua expressão era uma mistura de raiva e tristeza. Um olhar que poderia perfurar qualquer coração. "Você não sabe o que está fazendo!" foram suas últimas palavras antes da porta se fechar. Aquilo deveria ter sido uma libertação, mas deixou um gosto amargo nos lábios de Miguel. E então, a revelação. O silêncio pesado que permaneceu. Dona Elsa soltou um segredo que poderia mudar tudo. Ela havia herdado uma fortuna de um antigo amante. Um dinheiro que poderia não só reverter a relação desgastada, mas também libertar Miguel das amarras de vergonha que sempre sentiu. Mas havia um preço. Enquanto a poeira na sala se assentava, um nó se formava em seu estômago. Que segredos mais sua mãe poderia ter guardado? O som do coração de Miguel parecia ensurdecedor. Seria esse o caminho para se reconectar? Ou seria a oportunidade de livrar-se de uma carga que por tanto tempo o oprimira? A casa, com suas paredes que agora pareciam mais opressoras, estava cheia de perguntas sem respostas. E então, um som, o barulho do celular quebrando o silêncio. Uma mensagem anônima piscava na tela, como um farol em meio à neblina. "Você não sabe tudo sobre sua mãe", dizia. Miguel engoliu em seco. A dor em seu peito se intensificava. Quem era essa pessoa? Que verdades estavam prestes a vir à tona, enquanto palavras de desgosto atravessavam sua mente? Ele percebeu que cada nova revelação poderia não apenas esclarecer, mas também ferir mais profundamente. Os dias passaram e a tensão respirava no ar, cada passo de Miguel ecoando como um aviso de que ele se aproximava de um abismo. A imagem de Dona Elsa, com seus olhos cheios de dor e segredos, permanecia assombrando. Ele se sentia tentado a buscar a herança. Mas a cada vez que pensava nessa possibilidade, a lembrança de sua mãe lhe fazia hesitar. Agora ele estava em um limiar. Largá-la de vez ou tentar reconstruir uma ponte que parecia desmoronada? Ouvindo os próprios pensamentos, Miguel notou que o verdadeiro conflito não estava apenas na herança, mas nas relações que ele construíra e destruíra. E assim, suspenso nessa incerteza, ele se viu encurralado entre a culpa e a esperança. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel lutava com suas próprias emoções, o peso daquela mensagem anônima se tornava insuportável. O que ele não sabia era que a verdade estava
prestes a explodir em sua vida como um fogo artificial inesperado. Foi numa noite comum que tudo mudou. Após um longo dia, Miguel estava em casa, perdido em pensamentos confusos sobre sua mãe, quando uma batida na porta soou como um tambor no seu peito. Ele hesitou. Quem poderia ser? Com o coração acelerado, abriu a porta e, para sua surpresa, encontrou um homem desconhecido, vestido de maneira simples, mas com um olhar penetrante. "Você é Miguel, não é?" perguntou o homem, a voz grave e séria. Miguel acenou, ainda intrigado. "Precisamos conversar sobre sua mãe. É urgente." As palavras pareciam jorrar, cada uma delas como um gume afiado que cortava no silêncio. "O que você sabe sobre ela?" Miguel questionou, já sentindo o nó no estômago se apertar mais. O homem o fez entrar, e assim que se sentaram à mesa, um pingo de suor escorreu pela testa de Miguel. "Ela não é quem você pensa que é", começou o homem, os olhos fixos nos de Miguel. "Dona Elsa, bem, ela tem um passado não muito limpo. Uma vida que você nunca soube." O coração de Miguel parou. O que poderia ser tão devastador? "Você não faz ideia, mas sua mãe esteve envolvida em algo muito maior e mais perigoso do que você pode imaginar." O homem explicou. Dona Elsa não apenas havia herdado uma fortuna de um amante, mas também estava vinculada a atividades ilegais que atravessavam décadas. O homem revelou que Elsa havia sido parte de uma rede criminosa que operava no tráfico de artefatos preciosos. "Essa herança que você ficou sabendo é sangue em suas mãos", disse ele, as palavras pesadas como chumbo. Miguel ficou parado, a cabeça girando. Cada uma das revelações parecia empurrá-lo para um abismo. "Por que você me diz isso?" perguntou, sua voz trêmula. "Qual é sua conexão com ela?" "Eu sou parte da investigação", o homem respondeu, seu tom sério. "Ela está sendo vigiada, e você também. Precisamos protegê-lo. A fortuna pode te trazer mais problemas do que você imagina." O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que ele sempre pensou que era um fardo, agora parecia uma armadilha. "Mortal!" o homem continuou. "E tem mais! O amante que lhe herdou tudo não é apenas um amante. Era um dos cabeças dessa rede. Se você resolver ir atrás do dinheiro, a vida da sua mãe estará em risco." Miguel sentiu o mundo desabar. Agora, o que parecia ser uma saída da prisão emocional que sua mãe o mantinha, poderia se transformar em sua maior condenação. Ele mal tinha tempo para processar tudo isso quando ouviu o celular vibrar de maneira frenética sobre a mesa. Era uma nova mensagem, desta vez de um número familiar. "Dona Elsa, desculpe por tudo. Mudei de ideia. Virei a página. Estou indo embora desta cidade. Você não vai me ver de novo." O choque foi como um raio. A porta estava aberta. A transferência de mágoa entre eles, um eco distante. E agora, Miguel estava encurralado, sem saber se deveria correr atrás dela ou deixar tudo para trás. Afinal, que novos perigos poderiam estar à espreita? Ele precisava decidir rápido, pois o relógio estava contando e as sombras do passado estavam mais próximas do que nunca. Miguel ficou paralisado, a mensagem na tela do celular queimando em sua mente. "Desculpe por tudo, mudei de ideia, virei a página. Estou indo embora desta cidade. Você não vai me ver de novo." As palavras giraram como uma tempestade em sua cabeça. Ele tinha que agir rápido. Com um pingo de esperança, correu para a porta. O ar fresco da noite bateu em seu rosto.
Mas havia algo pesado na atmosfera. O que ele faria se Dona Elsa realmente se afastasse? Tudo o que sentia por ela começou a se misturar com o medo de perdê-la para sempre. Ele precisava encontrá-la, precisava entender. Mas antes que pudesse dar um passo adiante, um estalo ecoou pela calçada. Miguel se voltou, o coração saltando. Um carro preto parou abruptamente em frente à sua casa. O que estava acontecendo? Ele ficou escondido atrás da porta, espiando. Do veículo, um grupo de homens saiu, todos com olhares sérios e sem compaixão. Eles pareciam perigosos. A adrenalina subiu em seu peito. Um dos homens começou a andar em direção à casa e Miguel sentiu um frio na barriga. Eles não podem estar aqui por causa da minha mãe, pensou, um nó apertando-se em sua garganta. E antes que ele pudesse reagir, o homem bateu a porta com força. Miguel, nós sabemos que você está aí. Abrace a realidade. Miguel hesitou. Ele não tinha certeza se devia abrir a porta, mas o impulso de proteger Dona Elsa o levou a dar um passo à frente. Com a respiração entrecortada, puxou a maçaneta e abriu a porta lentamente. O que vocês querem? Ele perguntou, a voz trêmula. Estamos aqui para falar sobre a sua mãe, disse o homem, revelando um distintivo policial. O coração de Miguel afundou. Ela está em problemas sérios. Precisamos que você nos ajude. Como assim? O que aconteceu? Perguntou. Seus pensamentos estavam uma confusão. Ela foi presa? Não é tão simples, disse o homem, olhando nos olhos de Miguel com uma intensidade que o fez sentir sua vulnerabilidade. Ela é uma testemunha-chave em um caso de tráfico. E para complicar, acabamos de receber informações que ela pode ter sumido, fugindo de alguém muito perigoso. A revelação foi como um soco no estômago. Seu mundo estava desmoronando ao redor dele. Você está dizendo que a minha mãe, que ela está envolvida com isso? Ela não pode voltar. Não até que tenhamos a situação sob controle, respondeu o policial. Aquela conversa cortou ainda mais fundo em seu peito. A ideia de Dona Elsa ser uma testemunha o transformava em um turbilhão de emoções. Não era só uma relação desgastada. Havia algo muito mais obscuro. Eu tenho que encontrá-la. Onde ela está? Precisamos que você nos ajude a localizá-la antes que alguém a encontre primeiro. Alguém que não deve se aproximar dela, insistiu o policial, sua expressão se tornando sombria. E nesse momento, Miguel lembrou da mensagem que tinha acabado de receber. Ela disse que estava indo embora desta cidade, que não me veria mais. A lembrança era uma facada. Ele precisava agir rápido. Mas antes que pudesse responder, o barulho de uma explosão distante cortou o ar. Miguel e os homens se entreolharam, os rostos pálidos pela súbita intensidade do momento. O que estava acontecendo? Uma série de gritos começou a soar nas ruas, e ele sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Perguntou, a voz mais fraca. É melhor nós irmos, agora, ordenou o policial, enquanto começavam a se mover rapidamente. Mas em meio ao caos, Miguel percebeu. Ela não iria embora em um momento como este. Ela sabia que algo estava próximo, talvez algo que a fizesse querer desaparecer. As perguntas começaram a formigar em sua mente. Que outras verdades ficavam escondidas? O que ela poderia ter feito? Um novo medo começou a consumir a esperança que restava dentro dele. E enquanto ele e os policiais desapareceram. Na noite, Miguel sentiu que a busca por Dona Elsa se tornaria muito mais do que ele imaginava. Os segredos estavam apenas começando a se revelar.
O que ele realmente sabia sobre sua mãe? E o que poderia acontecer se não chegasse a tempo? Miguel e os policiais correram pela rua, a adrenalina pulsando nas veias. Ele mal tinha espaço para processar tudo o que havia acontecido. A explosão ainda martelava em sua mente, e o peso da última mensagem de Dona Elsa o sufocava. A ideia de sua mãe envolvida em algo tão perigoso era um golpe que cortava fundo. Mas a urgência agora era encontrá-la. Chegaram a um carro da polícia, onde o motorista estava gesticulando impaciente. "Vamos!" ele gritou. Miguel pulou no banco de trás, os olhos fixos na janela. O mundo lá fora parecia mais puro, mais ameaçador. Cada esquina, cada sombra parecia esconder segredos que ele nunca imaginou. "O que vamos fazer? Como podemos encontrá-la?" ele questionou, a voz tremendo. O policial que estava ao seu lado virou-se, os olhos cheios de preocupação. "Precisamos verificar os lugares onde ela costumava ir. Pode ser que tenha deixado algum rastro." Eles se lançaram pela cidade, o carro cortando as ruas como uma flecha. O coração de Miguel batia no peito. A cada segundo que passava, a sensação de que tudo poderia desmoronar aumentava. Uma parte dele queria acreditar que Dona Elsa estava segura, mas o medo a corroía. De repente, o celular de Miguel vibrou novamente. Ele olhou para a tela e viu o nome familiar, mas não era Dona Elsa. Era um contato que ele não tinha visto há anos. Felipe, um amigo antigo. "Miguel, preciso falar com você. É urgente!" a mensagem dizia. Ele hesitou, mas a urgência era maior. "O que foi, Felipe?" digitou rapidamente. Em segundos, a resposta chegou. "Sobre sua mãe, você precisa saber a verdade. Onde você está?" Miguel estava prestes a responder quando um estrondo fez o carro tremer. À sua frente, uma explosão iluminou a noite, seguido de gritos e pânico. O veículo parou abruptamente. "O que era isso?" "Desça!" o policial gritou. Como um instinto, Miguel saiu do carro. A cena diante dele estava além da compreensão. Uma loja em chamas, pessoas correndo, e em meio ao caos, Miguel viu uma figura familiar. Era Dona Elsa, mas não estava sozinha. Ela estava cercada por homens armados, o olhar aterrorizado, mas determinado. "Mãe?" Miguel gritou, mas a voz dele foi engolida pelo tumulto. Ele viu um dos homens se aproximar dela e tudo pareceu ficar em câmera lenta. "Pare! Não se aproximem dela!" Miguel avança sem pensar, mas os policiais o seguraram. "É muito perigoso, Miguel! Não vá!" eles gritaram, mas ele não estava ouvindo. O desespero superou qualquer cautela. O homem armado olhou em direção a Miguel e seus olhos se alargaram em reconhecimento. Ele se virou para Dona Elsa e gritou: "Você não deveria ter voltado. Sabíamos que isso ia acontecer." O que estava acontecendo? Miguel ficou paralisado, enquanto fragmentos de memória começavam a se unir. Ele se lembrou de histórias que a mãe contava sobre amigos que ela perdia, sobre riscos e incertezas. Nunca ele havia imaginado que aquilo poderia ser real. A situação estava prestes a estourar. Um tiro foi disparado. Um grito atravessou a noite. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele se virou, procurando uma solução, quando seu celular vibrou novamente. A tela mostrava uma chamada de vídeo de Felipe. Sem hesitar, ele atendeu.
A imagem de Felipe surgiu, mas o rosto dele estava pálido e cheio de medo. Miguel, escute com atenção. O que você não sabe sobre sua mãe? Ela não está apenas em perigo. Ela faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Você precisa saber a verdade. A única forma de salvá-la é... As palavras foram interrompidas por outra explosão e a conexão caiu. O telefone escorregou das mãos de Miguel, enquanto a cena diante dele desmoronava. Ele se viu diante do quadro mais aterrorizante de sua vida. Tudo parecia girar, e em um instante ele percebeu que a busca por resposta agora era uma corrida contra o tempo e contra um perigo desconhecido que nem ele poderia ter imaginado. A verdade sobre Dona Elsa estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Ele precisava agir. Ele precisava decidir agora. Seguir atrás das respostas ou correr o risco de perder tudo. Miguel ficou paralisado. A mensagem na tela do celular queimando em sua mente. Desculpe por tudo. Mudei de ideia. Virei a página. Estou indo embora desta cidade. Você não vai me ver de novo. As palavras giraram como uma tempestade em sua cabeça. Ele tinha que agir rápido. Com um pingo de esperança, correu para a porta. O ar fresco da noite bateu em seu rosto, mas havia algo pesado na atmosfera. O que ele faria se Dona Elsa realmente se afastasse? Tudo o que sentia por ela começou a se misturar com o medo de perdê-la para sempre. Ele precisava encontrá-la, precisava entender. Mas antes que pudesse dar um passo adiante, um estalo ecoou pela calçada. Miguel se voltou, o coração saltando. Um carro preto parou abruptamente em frente à sua casa. O que estava acontecendo? Ele ficou escondido atrás da porta, espiando. Do veículo, um grupo de homens saiu, todos com olhares sérios e sem compaixão. Eles pareciam perigosos. A adrenalina subiu em seu peito. Um dos homens começou a andar em direção à casa. E Miguel sentiu um frio na barriga. Eles não podem estar aqui por causa da minha mãe, pensou. Um nó apertando-se em sua garganta. E antes que ele pudesse reagir, o homem bateu a porta com força. Miguel, nós sabemos que você está aí. Abrace a realidade. Miguel hesitou. Ele não tinha certeza se devia abrir a porta, mas o impulso de proteger Dona Elsa o levou a dar um passo à frente. Com a respiração entrecortada, puxou a maçaneta e abriu a porta lentamente. — O que vocês querem? Ele perguntou, a voz trêmula. — Estamos aqui para falar sobre a sua mãe, disse o homem, revelando um distintivo policial. O coração de Miguel afundou. Ela está em problemas sérios. Precisamos que você nos ajude. — Como assim? O que aconteceu? Perguntou. Seus pensamentos estavam uma confusão. Ela foi presa? Não é tão simples, disse o homem, olhando nos olhos de Miguel com uma intensidade que fez sentir sua vulnerabilidade. Ela é uma testemunha-chave em um caso de tráfico. E para complicar, acabamos de receber informações que ela pode ter sumido, fugindo de alguém muito perigoso. A revelação foi como um soco no estômago. Seu mundo estava desmoronando ao redor dele. Você está dizendo que a minha mãe, que ela está envolvida com isso? Ela não pode voltar. Não até que tenhamos a situação sob controle, respondeu o policial. Aquela conversa cortou ainda mais fundo em seu peito. A ideia de Dona Elsa ser uma testemunha o transformava em um turbilhão de emoções. Não era só uma relação desgastada. Havia algo muito mais obscuro. Eu tenho que encontrá-la. Onde ela está? Precisamos que você nos ajude a localizá-la antes que alguém a encontre primeiro.
Alguém que não deve se aproximar dela. Insistiu o policial, sua expressão se tornando sombria. E nesse momento, Miguel lembrou da mensagem que tinha acabado de receber. Ela disse que estava indo embora desta cidade, que não me veria mais. A lembrança era uma facada. Ele precisava agir rápido, mas antes que pudesse responder, o barulho de uma explosão distante cortou o ar. Miguel e os homens se entreolharam, os rostos pálidos pela súbita intensidade do momento. O que estava acontecendo? Uma série de gritos começou a soar nas ruas, e ele sentiu um frio na espinha. "O que foi isso?" perguntou, a voz mais fraca. "É melhor nós irmos, agora!" ordenou o policial, enquanto começavam a se mover rapidamente. Mas em meio ao caos, Miguel percebeu. Ela não iria embora em um momento como este. Ela sabia que algo estava próximo, talvez algo que a fizesse querer desaparecer. As perguntas começaram a formigar em sua mente. Que outras verdades ficavam escondidas? O que ela poderia ter feito? Um novo medo começou a consumir a esperança que restava dentro dele. Enquanto ele e os policiais desapareceram na noite, Miguel sentiu que a busca por Dona Elsa se tornaria muito mais do que ele imaginava. Os segredos estavam apenas começando a se revelar. O que ele realmente sabia sobre sua mãe? E o que poderia acontecer se não chegasse a tempo? A cena mudaria de uma forma que ele nunca imaginou. Enquanto corriam pelas ruas agora tumultuadas, um pensamento cortou a mente confusa de Miguel. A verdade sobre sua mãe não era apenas um jogo de sobrevivência. Poderia ser o desdobramento de algo maior, algo que ele mal compreendia. Quando chegaram a um beco mais tranquilo, numa esquina abandonada, um segundo grupo de homens os aguardava. Mas não eram policiais. O que acontecera a seguir foi um choque inexplicável. Dona Elsa surgiu, mas não estava sozinha. Do lado dela, um homem de aparência familiar. Alguém que Miguel conhecia do passado. Felipe. "Vocês não deveriam estar aqui!" gritou ele com um olhar desesperado. A expressão de Dona Elsa era de alívio, mas havia algo mais. Algo sombrio no tom, que ela usou ao olhar para Miguel. "Você não sabe de nada, Miguel. A verdade é mais complicada do que você pode imaginar." E nesse momento, o mundo de Miguel se inverteria. A revelação estava prestes a explodir em sua frente. O homem que ele sempre pensou ser seu aliado, Felipe, estava em contato com a rede criminosa. Ele se virou para Dona Elsa e, com uma voz sombria, a acusou. "Por que você nunca me contou que ele já fazia parte da organização? Você me enganou." Miguel ficou incrédulo, ensurdecido pelo caos interno. Tudo que ele pensei que sabia desmoronava na sua frente. Como isso era possível? Ele olhou para Felipe, então para a mãe. Os sinais de uma traição dolorosa começando a surgir entre eles. Ele percebeu que a busca não era mais apenas sobre encontrar Dona Elsa. Era sobre descobrir quem ela realmente era. E com isso, o que estaria em jogo seria muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Miguel ficou paralisado. A mensagem na tela do celular queimando em sua mente. "Desculpe por tudo. Mudei de ideia. Virei a página. Estou indo embora desta cidade. Você não vai me ver de novo." As palavras giraram como uma tempestade em sua cabeça. Ele tinha que agir rápido. Com um pingo de esperança, correu para a porta. O ar fresco da noite bateu em seu rosto.
mas havia algo pesado na atmosfera. O que ele faria se Dona Elsa realmente se afastasse? Tudo que sentia por ela começou a se misturar com o medo de perdê-la para sempre. Ele precisava encontrá-la, precisava entender. Mas antes que pudesse dar um passo adiante, um estalo ecoou pela calçada. Miguel se voltou, o coração saltando. Um carro preto parou abruptamente em frente à sua casa. O que estava acontecendo? Ele ficou escondido atrás da porta, espiando. Do veículo, um grupo de homens saiu, todos com olhares sérios e sem compaixão. Eles pareciam perigosos. A adrenalina subiu em seu peito. Um dos homens começou a andar em direção à casa e Miguel sentiu um frio na barriga. Eles não podem estar aqui por causa da minha mãe, pensou, um nó apertando-se em sua garganta. E antes que ele pudesse reagir, o homem bateu a porta com força. Miguel, nós sabemos que você está aí. Abrace a realidade. Miguel hesitou. Ele não tinha certeza se devia abrir a porta, mas o impulso de proteger Dona Elsa o levou a dar um passo à frente. Com a respiração entrecortada, puxou a maçaneta e abriu a porta lentamente. E que vocês querem? Ele perguntou a voz trêmula. Estamos aqui para falar sobre a sua mãe, disse o homem, revelando um distintivo policial. O coração de Miguel afundou. Ela está em problemas sérios. Precisamos que você nos ajude. Como assim? Para complicar, acabamos de receber informações que ela pode ter sumido, fugindo de alguém muito perigoso. A revelação foi como um soco no estômago. Seu mundo estava desmoronando ao redor dele. Você está dizendo que a minha mãe, que ela está envolvida com isso? Ela não pode voltar. Não até que tenhamos a situação sob controle, respondeu o policial. Aquela conversa cortou ainda mais fundo em seu peito. A ideia de Dona Elsa ser uma testemunha o transformava em um turbilhão de emoções. Não era só uma relação desgastada. Havia algo muito mais obscuro. Eu tenho que encontrá-la. Onde ela está? Precisamos que você nos ajude a localizá-la antes que alguém a encontre primeiro. Alguém que não deve se aproximar dela, insistiu o policial. Sua expressão se tornando sombria. E nesse momento, Miguel lembrou da mensagem que tinha acabado de receber. Ela disse que estava indo embora desta cidade, que não me veria mais. A lembrança era uma facada. Ele precisava agir rápido. Mas antes que pudesse responder, o barulho de uma explosão distante cortou o ar. Miguel e os homens se entreolharam, os rostos pálidos pela súbita intensidade do momento. O que estava acontecendo? Uma série de gritos começou a soar nas ruas, e ele sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Perguntou, a voz mais fraca. É melhor nós irmos. Agora! Ordenou o policial enquanto começavam a se mover rapidamente. Mas em meio ao caos, Miguel percebeu. Ela não iria embora em um momento como esse. Ela sabia que algo estava próximo. Talvez algo que a fizesse querer desaparecer. As perguntas começaram a formigar em sua mente. Outras verdades ficavam escondidas. O que ela poderia ter feito? Um novo medo começou a consumir a esperança que restava dentro dele. E enquanto ele e os policiais desapareceram na noite, Miguel sentiu que a busca por Dona Elsa se tornaria muito mais do que ele imaginava. Os segredos estavam apenas começando a se revelar. O que ele realmente sabia sobre sua mãe? E o que poderia acontecer se não chegasse a tempo? Então, como em um filme de terror, o inesperado aconteceu. Uma figura emergiu das sombras, um homem de terno escuro, com um olhar cheio de intenções obscuras. Ele se posicionou em um canto, observando tudo com um sorriso malicioso.
Ah, Miguel, que surpresa te ver aqui! Você não está pensando em se envolver com isso, está? Miguel ficou paralisado. Quem é você? O medo o atingiu em cheio. Meu nome é Hugo, e você acaba de entrar em um jogo muito maior do que imagina. Ele disse, divertindo-se com a confusão do jovem. Sabe, eu não sou apenas um espectador. Eu tenho interesse no que está acontecendo com sua mãe e em você. No fundo, Miguel entendia que a verdade sobre sua mãe era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. E, num ato ousado, Hugo puxou algo do bolso, uma foto amarelada com a imagem de Dona Elsa. Mas não estava sozinha. Havia outro homem com ela. Miguel não reconheceu aquele rosto, mas o olhar do homem na foto era o mesmo do homem que estava ameaçando Dona Elsa. Ela não vai querer isso, Miguel. Mas você pode colaborar e talvez, só talvez, eu possa garantir a segurança dela. Miguel lembrou-se das palavras de Felipe. A conexão ficou clara. O que Hugo tinha a ver com tudo isso? Tantas peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Ele pensava no que poderia estar escondido debaixo da superfície. Quem era realmente Dona Elsa? O nó apertou em seu estômago. Você quer saber a verdade? Então venha comigo. Mas esteja preparado para o que vai ver, disse Hugo, esticando a mão para Miguel. Ele hesitou. A última coisa que ele queria era se tornar parte disso. Mas não havia como voltar atrás. Enquanto o medo e a dúvida dominavam, o destino o empurrava cada vez mais para perto da verdade. E o que ele descobriria na próxima curva mudaria tudo. E talvez até a própria essência da pessoa que chamava de mãe. Miguel hesitou, a mão de Hugo estendendo-se em sua direção. Uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. O coração dele disparava. A confusão pulsava como uma tempestade dentro de sua cabeça. O que ele deveria fazer? Seguir aquele homem misterioso? Ou fugir e procurar Dona Elsa? Cada segundo parecia um século. Então, antes que pudesse tomar uma decisão, algo cortou o ar como um grito. Um silêncio denso tomou conta do beco. E em seguida, um barulho ensurdecedor de vidro quebrando explodiu em seus ouvidos. Miguel olhou para trás e viu um grupo de homens armados, todos com rostos conhecidos. Era a equipe que estava perseguindo Dona Elsa. Mas algo estava diferente. Eles não eram apenas a segurança. Eram caçadores. A cena virou um caos. Miguel sentiu a adrenalina subir. Vamos, vamos! Gritou Hugo, puxando-o pela mão. Ele não teve tempo para pensar. Tudo se movia rápido. A vida da mãe dele estava em perigo e agora a dele também. Miguel olhou novamente para Dona Elsa. Seus olhos estavam fixos em algo ou alguém. Seus lábios se moveram, mas ele não ouviu o que ela disse. No instante seguinte, a porta de uma loja próxima se abriu com uma força brutal. Um homem alto com um capuz saiu arrastando algo com ele. Era uma caixa que brilhava com um tom dourado. Mãe, cuidado! Gritou Miguel, mas o aviso não chegou a tempo. O homem levantou a caixa e a arremessou na direção de Dona Elsa. O ar pareceu congelar. A caixa estourou em milhares de fragmentos que reluziam como estrelas no escuro. E então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um clarão ofuscante e uma explosão surda abalaram suas mentes. Dona Elsa caiu no chão,
a expressão dela se transformando em uma mistura de horror e surpresa. Miguel correu até ela, mas foi interrompido pelo grito de um dos caçadores, que mirou em sua direção. Pegue ele! Ele sabe demais! E antes que pudesse reagir, mão forte agarrou seu braço. Solte-me! Miguel lutou, mas a pressão aumentava. Uma dor aguda disparou em seu braço, enquanto os gritos e a confusão se espalhavam como fogo em palha seca. Ele se virou para ver Hugo, que estava em pé, paralisado. A expressão em seu rosto uma combinação de medo e surpresa. E então, o incrível aconteceu. Dona Elsa, com uma agilidade improvável, levantou-se. Seus olhos brilhavam não apenas de dor, mas de um poder oculto que Miguel nunca havia visto. Ela ergueu a mão e, com uma voz firme, gritou: Basta! Chega de mentiras! E, como se as palavras tivessem um peso físico, o ar pareceu vibrar ao redor dela. Um silêncio profundo se formou por um instante. As pessoas sem compreender olhando para ela com descrença. Miguel sentiu um nó se apertar em seu estômago. O que estava acontecendo? Aquela não era apenas sua mãe. Havia algo mais, uma camada de segredos que ele não conhecia. Hugo a encarou com olhos arregalados. Você não deveria ter feito isso, ele murmurou, a insegurança saltando de suas palavras. O que ele sabia? O que mais estava oculto na verdade de Dona Elsa? E como se a realidade tivesse se desintegrado, os homens armados começaram a recuar, o pânico aumentando entre eles. Dona Elsa os enfrentou. A postura dela era de uma rainha, mas ele podia sentir a fraqueza sob a superfície. Mas então, um rasgo no céu. Um tiro! Miguel sentiu a bala passar perto e o grito de Hugo cortou o ar. Ele olhou. O homem que estava atrás do capuz tinha disparado. O eco do tiro ressoou como um relâmpago e tudo caiu em desordem. A cena se transformou em um pesadelo. Miguel se lançou na direção de Dona Elsa, gritando seu nome. A sombra do homem junto à porta anunciou sua vinda com mais uma explosão. E tudo ao redor se desfez em caos. A única certeza que restava era o horror de que ele poderia perder sua mãe para a verdade. Ou algo muito pior. Quem é você, mãe? Murmurou, sufocado pelo medo e confusão. Ele olhou nos olhos dela, buscando respostas em meio ao mar de incertezas. E a resposta que veio, não. Era aquilo que ele esperava. Dona Elsa, com voz trêmula, disse: A verdade nunca é simples, Miguel. Às vezes pode ser letal. O que quer que teria que acontecer agora mudaria tudo. A verdade viva que ela carregava não era apenas um fardo, era uma bomba relógio. E a contagem, de repente, parecia acelerar. O que viria a seguir? Miguel não tinha ideia, mas sabia que estava apenas começando a entender a mãe que ele nunca realmente conheceu. Miguel ficou paralisado. A mensagem na tela do celular, queimando em sua mente. Desculpe por tudo. Mudei de ideia. Virei a página. Estou indo embora desta cidade. Você não vai me ver de novo. As palavras giraram como uma tempestade em sua cabeça. Ele tinha que agir rápido. Com um pingo de esperança, correu para a porta. O ar fresco da noite bateu em seu rosto. Mas havia algo pesado na atmosfera. O que ele faria se Dona Elsa realmente se afastasse? Tudo o que sentia por ela começou a se misturar com o medo de perdê-la para sempre. Ele precisava encontrá-la. Precisava entender. Mas, antes que pudesse dar um passo adiante, um estalo ecoou pela calçada. Miguel se voltou, o coração saltando. Um carro preto parou abruptamente em frente à sua casa. O que estava acontecendo?
Ele ficou escondido atrás da porta, espiando. Do veículo, um grupo de homens saiu, todos com olhares sérios e sem compaixão. Eles pareciam perigosos. A adrenalina subiu em seu peito. Um dos homens começou a andar em direção à casa, e Miguel sentiu um frio na barriga. Eles não podem estar aqui por causa da minha mãe, pensou, um nó apertando-se em sua garganta. E antes que ele pudesse reagir, o homem bateu a porta com força. Miguel, nós sabemos que você está aí. Abrace a realidade. Miguel hesitou. Ele não tinha certeza se devia abrir a porta, mas o impulso de proteger Dona Elsa o levou a dar um passo à frente. Com a respiração entrecortada, puxou a maçaneta e abriu a porta lentamente. O que vocês querem? Ele perguntou, a voz trêmula. Estamos aqui para falar sobre a sua mãe, disse o homem, revelando um distintivo policial. O coração de Miguel afundou. Ela está em problemas sérios. Precisamos que você nos ajude. Como assim? O que aconteceu? Perguntou. Seus pensamentos estavam uma confusão. Ela foi presa? Não é tão simples, disse o homem, olhando nos olhos de Miguel com uma intensidade que o fez sentir sua vulnerabilidade. Ela. Há uma testemunha-chave em um caso de tráfico. E para complicar, acabamos de receber informações que ela pode ter sumido, fugindo de alguém muito perigoso. A revelação foi como um soco no estômago. Seu mundo estava desmoronando ao redor dele. Você está dizendo que a minha mãe, que ela está envolvida com isso? Ela não pode voltar. Não até que tenhamos a situação sob controle, respondeu o policial. Aquela conversa cortou ainda mais fundo em seu peito. A ideia de Dona Elsa ser uma testemunha o transformava em um turbilhão de emoções. Não era só uma relação desgastada. Havia algo muito mais obscuro. Eu tenho que encontrá-la. Onde ela está? Precisamos que você nos ajude a localizá-la, antes que alguém a encontre primeiro. Alguém que não deve se aproximar dela, insistiu o policial, sua expressão se tornando sombria. E, nesse momento, Miguel lembrou da mensagem que tinha acabado de receber. Ela disse que estava indo embora desta cidade, que não me veria mais. A lembrança era uma facada. Ele precisava agir rápido. Mas antes que pudesse responder, o barulho de uma explosão distante cortou o ar. Miguel e os homens se entreolharam, os rostos pálidos pela súbita intensidade do momento. O que estava acontecendo? Uma série de gritos começou a soar nas ruas, e ele sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Perguntou a voz mais fraca. É melhor nós irmos, agora, ordenou o policial, enquanto começavam a se mover rapidamente. Mas em meio ao caos, Miguel percebeu. Ela não iria embora em um momento como este. Ela sabia que algo estava próximo. Talvez algo que a fizesse querer desaparecer. As perguntas começaram a formigar em sua mente. Que outras verdades ficavam escondidas? O que ela poderia ter feito? Um novo medo começou a consumir a esperança que restava dentro dele. E enquanto ele e os policiais desapareceram na noite, Miguel sentiu que a busca por Dona Elsa se tornaria muito mais do que ele imaginava. Os segredos estavam apenas começando a se revelar. O que ele realmente sabia sobre sua mãe? E o que poderia acontecer se não chegasse a tempo? Então, como em um filme de terror, o inesperado aconteceu. Uma figura emergiu das sombras. Um homem de terno escuro, com um olhar cheio de intenções obscuras. Ele se posicionou em um canto, observando tudo com um sorriso malicioso. Ah, Miguel, que surpresa te ver aqui!
Você não está pensando em se envolver com isso, está? Miguel ficou paralisado. Quem é você? O medo o atingiu em cheio. Meu nome é Hugo. E você acaba de entrar em um jogo muito maior do que imagina. Ele disse, divertindo-se com a confusão do jovem. Sabe, eu não sou apenas um espectador. Eu tenho interesse no que está acontecendo com sua mãe e em você. No fundo, Miguel entendia que a verdade sobre sua mãe era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. E num ato ousado, Hugo puxou algo do bolso. Uma foto amarelada, com a imagem de Dona Elsa, mas não estava sozinha. Havia outro homem com ela. Miguel não reconheceu aquele rosto, mas o olhar do homem na foto era o mesmo do homem que estava ameaçando Dona Elsa. Ela não vai querer isso, Miguel, mas você pode colaborar. E talvez, só talvez, eu possa garantir a segurança dela. Miguel lembrou-se das palavras de Felipe. A conexão ficou clara. O que Hugo tinha a ver com tudo isso? Tantas peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Ele pensava no que poderia estar escondido debaixo da superfície. Quem era realmente Dona Elsa? Um nó apertou em seu estômago. Você quer saber a verdade? Então venha comigo. Mas esteja preparado para o que vai ver, disse Hugo, esticando a mão para Miguel. Ele hesitou. A última coisa que ele queria era se tornar parte disso. Mas não havia como voltar atrás. Enquanto o medo e a dúvida dominavam, o destino empurrava cada vez mais para perto da verdade. E o que ele descobriria na próxima curva mudaria tudo. E talvez até a própria essência da pessoa que chamava. Mãe, se o que você tem a dizer é realmente tão importante, então vamos ver, Miguel disse, apertando os dentes, tentando mostrar coragem. Hugo sorriu, mas havia algo atrás daquele sorriso. Miguel sentiu um calafrio descer pela espinha. Assim que se aproximaram de Hugo, ele virou-se e começou a andar. Por instinto, Miguel seguiu, e ao passar por uma esquina, foi atingido por uma luz forte. Ele piscou, tentando ajustar a visão. O que estava acontecendo? Hugo parou bruscamente, e Miguel quase bateu nele. O homem de terno tinha um olhar intenso, como se tivesse esquecido que havia alguém por perto. A verdade é mais complexa. A verdade é que sua mãe não é quem você pensa que é. Ela não é apenas sua mãe, Miguel. Ela é... Um grito cortou o ar, interrompendo Hugo. Miguel olhou para trás e viu Dona Elsa emergindo das sombras. Mas seu olhar não era o de uma mãe desesperada. Havia confiança. Algo que não fazia sentido para ele. E antes que pudesse dizer uma palavra, Dona Elsa revelou o que carregava. Miguel, eu não sou sua mãe biológica. Eu sou uma agente infiltrada e você está no meio de uma operação internacional. A explosão em seu peito era como se seu coração tivesse parado. Ele não conseguia processar. O que ela estava dizendo? A verdade que ele sempre buscou. A relação que ele acreditava ter. Tudo desmoronava diante de seus olhos. Como isso era possível? Qualquer sentido que sua vida fazia agora havia se transformado em um quebra-cabeça retorcido, repleto de peças faltando. Não, você não pode estar falando sério. Miguel gritou, os olhos cheios de lágrimas. Diz que é mentira! Eu não consigo acreditar que eu precisava te proteger. Isso é maior do que você imagina. A vida que você conhece não é real, Miguel.
Dona Elsa respondeu, sua voz firme. Mas o que ela realmente queria preservar? Que segredos ela tinha escondido por tanto tempo? Antes que mais perguntas pudessem sair de sua boca, um barulho estrondoso cortou o ar, assustando os três. Miguel olhou em volta e viu homens surgindo por todos os lados, cercando-os com armas em punho. Hugo sorriu como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Agora o verdadeiro jogo começou. Ele disse, a malícia em sua voz fazendo Miguel tremer. E quando tudo parecia perdido, um traidor surgiria das sombras. Alguém que ele jamais imaginou. Suas esperanças desmoronando, Miguel percebeu que a luta pela verdade não tinha apenas começado. Ela agora determinaria quem eles eram uns para os outros. E talvez quem ele iria se tornar. Miguel ficou paralisado. A expressão de Dona Elsa era uma mistura de confiança e tristeza. Aquela revelação tão esmagadora estava prestes a ser interrompida por um novo estrondo. Uma das portas do beco se abriu violentamente e um grupo de homens armados invadiu a cena, como uma onda de caos. "Acabou!" gritou um deles, apontando a arma para Dona Elsa. "Vamos acabar com isso agora!" O coração de Miguel disparou. Ele estava no meio de uma luta pela verdade e agora sua vida se transformava num pesadelo. Ele olhou para Dona Elsa, buscando alguma resposta, alguma certeza. Mas o que viu foi um olhar que parecia estar se despindo de todas as mentiras. "Miguel, você precisa..." ela começou a dizer, mas foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Um disparo ecoou e o mundo ao redor deles pareceu congelar. Dona Elsa caiu. A expressão de desespero se transformou em dor. O que estava acontecendo? Miguel se lançou em direção a ela, seu corpo em movimento antes mesmo que a mente pudesse processar. Ele gritou, "Mãe!" Mas o som da sua própria voz se perdeu na confusão. Hugo, que até então estava preocupado, agora parecia completamente fora de controle. "Isso é uma armadilha!" ele berrou, seus olhos fixos nos homens armados. "Vocês não deveriam estar aqui!" A cena estava se desdobrando em um frenesi de gritos e tiros. Miguel se pôs de joelhos ao lado de Dona Elsa, seu coração batendo descontrolado. Ela estava pálida, o sangue começando a manchar suas roupas. "Precisa ouvir." Dona Elsa tentou falar, mas a dor a consumia. Não, você vai ficar bem. Alguém chame uma ambulância." Miguel gritou, lágrimas escorrendo. Ele nunca havia se sentido tão impotente. E então, como se o tempo tivesse parado, uma luz ofuscante surgiu atrás de ele. Ele virou-se e viu uma figura se aproximando. Era Felipe. Miguel ficou em choque, não conseguindo compreender como ele estava ali, no meio daquela confusão. "Você tem que sair agora, Miguel. É uma armadilha!" Felipe exclamou. Mas houve algo na sua voz que fez Miguel hesitar. "Você a conhece?" Miguel perguntou, olhando entre Dona Elsa e Felipe. Mas antes que Felipe pudesse responder, os homens armados começaram a se aproximar. "Arcados, agora!" um deles gritou. E antes que Miguel pudesse fazer qualquer coisa, Felipe puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Uma explosão de fumaça tomou conta do beco e todos começaram a se movimentar. A visão de Miguel ficou embasada e confusa. Quando a fumaça se dissipou, Miguel viu algo que fez seu coração afundar. Felipe, com um olhar que misturava cumplicidade e alívio, olhou diretamente para Dona Elsa e declarou: "Você é uma traidora! Esperei anos por isso!" Miguel ficou chocado. "Como assim?" ele perguntou, a mente em frangalhos. O que ele estava ouvindo?
O que realmente estava acontecendo? Dona Elsa, que ele sempre pensou estar no lado do bem, tinha um passado obscuro. Felipe não era um amigo, mas sim um inimigo. Eu precisava proteger você, Miguel. Dona Elsa conseguiu murmurar entre a dor. Eu não sou quem você pensa. O que eu fiz foi para não perder você. Para não me perder? Você não entende? Você está mentindo. Para mim! Como eu vou te confiar depois disso? As palavras saíram como veneno, a raiva misturada com dor. Hugo, que havia se afastado durante a confusão, agora pisou à frente, como um maestro em uma orquestra caótica. Isso é apenas o começo, Miguel. O que você não sabe é que essa guerra vai muito além do que você imagina. O que você sempre acreditou ser a verdade pode muito bem ser uma ilusão. Miguel olhou para a mãe, cuja expressão estava cheia de desespero, e depois para Felipe, que estava cercado por dinâmicas que ele não entendia. No centro de tudo, Miguel sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Tudo o que ele havia construído sobre a relação deles, sobre sua vida, estava se despedaçando. E enquanto os homens armados se moviam lentamente em sua direção, Miguel teve uma escolha difícil à frente dele: lutar por Dona Elsa, ainda que suas palavras fossem um labirinto de mentiras, ou se afastar e tentar escapar da própria realidade que ele chamava de família. Mas o que ele escolheria poderia mudar o curso de tudo, e não havia como voltar atrás. E nesse momento crucial, uma nova revelação estava prestes a emergir, pronta para transformar tudo novamente. Miguel caiu de joelhos, o mundo desmoronando à sua volta. O que estava acontecendo? Dona Elsa, a mulher que ele chamava de mãe, estava se revelando em pedaços, fragmentos de uma realidade que parecia uma mentira. A vida que você conhece não é real, Miguel. Ela estava ferida, mas a urgência em sua voz cortava através da confusão. Os homens armados avançavam, mas neste momento tudo parecia estar em câmera lenta. O sangue de Dona Elsa manchava o chão, e a visão dela estava turva. Havia uma mistura de dor e preocupação nos olhos dela. Você precisa saber. A verdade pode te salvar, ela murmurou, e as palavras saíram como um sussurro, quase à beira de se perder no caos. Miguel sentiu as lágrimas descerem por seu rosto. Ele estava num dilema, e a pergunta que ecoava na sua mente era: quem era sua mãe? Hugo, observando tudo com um sorriso malicioso, sussurrou: não tem como fugir. Miguel, você está no centro disso tudo. Agora escolha, fique ou fuja. Estava paralisado entre ambos, sentindo o peso da decisão. Miguel olhou uma última vez para Dona Elsa. Se você realmente é quem diz ser, então me mostre. Instante! Ela tentou se levantar, mas a ferida a fez estremecer. Miguel, meu passado. Eu só queria proteger você. Antes que pudesse dizer mais, um barulho estrondoso ecoou pelo beco, e os homens armados hesitaram, o medo estampado em seus rostos. Ela é uma traidora, gritou Felipe, mas seu olhar estava repleto de confusão. Você viveu toda a sua vida em uma redoma de mentiras. E agora você vai colocar sua vida em risco? Basta! Ordenou Miguel, o senso de desespero transformando-se em determinação. Não importa o que ela tenha feito, ela é minha mãe, e eu não vou deixá-la sozinha. Com um último olhar, fez uma escolha. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas ele não ia deixar que o passado decidisse o que deve acontecer. Ele lançou-se para a frente entre Dona Elsa e os homens armados, com coragem suficiente para confrontar aquilo que sempre manteve a distância. Se é uma batalha que querem, então venham.
Vocês não vão pegar ninguém aqui. As palavras ecoaram pelo ar, um desafio na tempestade. E antes que a cena degenerasse em um confronto, a fumaça da explosão de antes parecia estar diminuindo. Os homens armados olhavam para trás, a hesitação começando a tomar conta deles. E nesse momento, quando tudo parecia perdido, a cena começou a clarear. Eu não consigo! Dona Elsa gritou, sua voz carregada de dor. Mas sua força não estava apenas na fraqueza. Havia um brilho em seus olhos que Miguel nunca tinha visto antes. Ela se virou para ele, seus olhos dizendo que tudo ficaria bem, que eles lutariam juntos. E foi assim que a batalha, antes tão iminente, começou a se dispersar lentamente. Miguel sabia que a estrada à frente estava longe de ser segura, mas havia uma coisa que ele tinha certeza. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada. Enquanto os homens saíam, um silêncio pesava sobre a cena. Miguel virou-se para Dona Elsa, a adrenalina agora se misturando com a exaustão. Você é minha mãe, e isso é tudo que importa agora. Vamos sair daqui. Juntos, juntos. Dona Elsa sussurrou, seus olhos brilhando ao ver que Miguel ainda acreditava nela. Mas a estrada não acabara ali. Eles ainda precisariam enfrentar os fantasmas do passado e os perigos do presente. E assim, Miguel e Dona Elsa se afastaram, prontos para enfrentar a verdade. E a jornada que se seguiu seria a verdadeira prova de quem eles realmente eram. A partir daquele momento, eles descobririam que o amor e a confiança era o único caminho a seguir. Ou talvez o caminho mais tortuoso. É isso aí, galera! A história de Miguel e Dona Elsa pode ter chegado ao fim, mas não podemos perder a oportunidade de continuar juntos nessa jornada. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito no algoritmo e mostra que você está conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero muito saber o que vocês acharam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então, vamos lá!